Oi, vamos lá? Mais um capítulo, ou metade do capítulo, né? Nós paramos no vídeo anterior, no 33A, né? Quando Tarhotep estava falando sobre as diferenças entre os homens, né? De acordo com a sua evolução, sua vibração, ele classificou para ela sobre o homem comum, sobre aquele que seria um gênio, sobre aquele que seria um profeta e, por fim, aquele que estaria, né, acho que um super humano seria, já estaria no estado original da unidade divina. E foi explicando para ela para que servia, explicou a ela também o eu divino, né, como se compõe, né, esse eu divino, né? E esse eu divino seria a Arca da Aliança. E explica detalhadamente aqui sobre a questão da Arca da Aliança, os centros nervosos, que são nossos chakras, né? As atividades de quarto, quinto, sexto chakras. Foi interessante. Vamos dar prosseguimento aqui com o 33B. No finalzinho, quando eu li o último parágrafo, ele estava pedindo assim para ela. Ele pediu: observe esta lâmpada. Assim como há milhares de anos o Sol irradia, entre outros raios, também aqueles que em nossa atmosfera se transformam em raios de luz através das mudanças da energia, da mesma forma, nesta lâmpada, por meio da modificação da matéria que se desmaterializa, cria-se energia que, em contato com o ar, se transforma em raios de luz. Nesta lâmpada, esse processo pode durar eras. Consequentemente, ela irradiaria luz também por eras. Se em nossa história não estivesse escrito que abandonaremos a Terra durante milhares de anos e teremos de destruir todas as nossas instalações. Caso contrário, os ignorantes filhos dos homens arranjariam outra vez uma indizível destruição. Vou fazer uma parte aqui neste parágrafo, né? Prestar atenção que destruição é essa, né? Por que abandonaram a Terra, né? Quando aconteceu isso? E que homens foram esses, né? Que provocaram isso tudo, né? Os homens, filhos de Deus, tiveram que destruir todas as instalações, porque senão os ignorantes filhos dos homens levariam tudo à destruição. Então, vamos seguir? Vou ler novamente esse parágrafo e vamos seguir, tá bom? Nesta lâmpada, esse processo pode durar eras. Consequentemente, ela irradiaria luz também por eras, se em nossa história não estivesse escrito que abandonaremos a Terra durante milhares de anos e teremos de destruir todas as nossas instalações. Caso contrário, os ignorantes filhos dos homens arranjariam outra vez uma indizível destruição. Gerações posteriores não compreenderão muito dos restos que sobrarem da nossa cultura. Entre outras coisas, não conseguirão entender
Como podemos deixar a superfície dos rochedos mais duros, lisas como espelho, trabalhando com tanta exatidão no lugar onde as beiradas se tocam, sem sequer haver uma fenda da largura de um fio de cabelo. Quebrarão a cabeça tentando descobrir, como os nossos escravos, esses escravos está entre aspas, como os nossos escravos puderam entalhar à mão livre essas pedras. Como os filhos dos homens escravizam os semelhantes. Acreditarão, então, que nós também fazíamos os escravos trabalharem para nós. Durante séculos, não lhes ocorrerá que nós desmaterializamos a pedra na superfície e dessa maneira, nos mais duros rochedos e sem o menor esforço humano, podemos entalhar corpos humanos com perfeição até o último fio de cabelo. Usamos o efeito dos nossos instrumentos tanto em profundidade como em largura, e o rochedo é desmaterializado segundo a medida prevista. Isso se torna muito simples quando conhecemos a essência das diferentes energias às quais a matéria também pertence. No entanto, esse conhecimento só se torna uma bênção em poder de um sábio, pois este sabe que o amor é vida e o ódio representa a morte. Apenas iniciados do mais elevado grau podem ser mestres de construção. Na verdade, para construir com escravos não se teria de ser iniciado. Não trabalhamos com escravos, mas com as forças da natureza. Graças a esse instrumento, podemos desenvolver a energia criadora para cada forma de manifestação. Esta só depende da duração e da distância em que deixamos essa energia criadora atuar. Os filhos dos homens acham natural vir ao templo com suas doenças, e para eles é perfeitamente natural que os tornemos outra vez saudáveis. A doença significa que as vibrações do corpo não estão em sintonia. Devolvemos à parte do corpo que está desafinada suas respectivas vibrações. E a pessoa fica boa outra vez. Cada órgão possui a própria vibração característica. Isso significa que cada órgão é o que é, porque sua natureza tem por base uma determinada vibração que atua nele constantemente e o mantém. Quando ela se modifica, o órgão atingido adoece. Também podemos regular o clima da Terra e, se necessário, fazer surgir um céu claro como cristal ou nuvens e chuvas. Os filhos dos homens veem os raios, ouvem o trovão que provém das pirâmides e ficam felizes, porque sabem que isso significa uma chuva abençoada. Eles vivem com a certeza de que o templo cuida de tudo, da sua saúde, da chuva que traz bênçãos, do seu bem-estar e também da salvação de sua alma. Pai de minha alma, como se carrega a arca da aliança com a energia criadora?
Tarhotep lançou-me seu olhar penetrante e respondeu: vejo que você já sabe que carregamos a arca. Eu lhe disse: há apenas uma fonte na Terra capaz de irradiar essa força, e essa é o próprio Ser Divino. A missão de cada sumo pontífice é carregar a Arca da Aliança com a energia criadora de Deus. Ou ele dirige a própria força mais elevada diretamente para a arca, ou alcança o mesmo resultado com a ajuda do bastão da vida, à medida que da sua mão um fluxo necessariamente positivo de força, muito transformado, se modifica através do bastão em força criadora divina, que é conduzida para a arca. Pois o Ser Divino, que atingiu a perfeição, apenas irradia a força criadora divina no cotidiano em seu estado transformado. Somente em seu estado concentrado, em que é idêntica a Deus, a força divina irradia-se com suas vibrações originais. Portanto, se quiser irradiar a força criadora, ele precisa estar em estado de onisciência cósmica. Se homens não iniciados o vissem nesse estado, fugiriam assustados, pois o Ser de Deus irradia tal luz divina extraterrena que os homens comuns não suportariam olhar para ele. Quando não iniciados o tocassem, nesse estado divino de ser, eles morreriam imediatamente, tal como se tocassem a própria Arca da Aliança. Assim, quando o iniciado irradia raios de vida para curar, ele mergulha em concentração, e os homens suportam esses raios sem sofrer danos, pois ele aumenta a força dos centros nervosos apropriados por meio do bastão apenas até a potência criadora. Pois o bastão é feito de tal modo a não só poder transmitir os raios, como também transformá-los à vontade, fortificando-os ou enfraquecendo-os. O iniciado não precisa, portanto, colocar-se em estado de ser divino a fim de conduzir as energias vitais para a arca. Ele se coloca numa concentração mais baixa e dirige então a força que corresponde a essa etapa até fortalecê-la em energia criadora com a ajuda do bastão na Arca da Aliança. Quando a arca é carregada dessa forma, ela irradia outra vez e por muito tempo a energia mais forte e criadora como uma fonte de todas as outras forças sobre a terra. Com o bastão, o iniciado também pode criar e dirigir as mais diferentes frequências, pois esse instrumento é uma miniatura da arca, com a diferença de que não armazena em si a energia criadora, como acontece na arca. Com a ajuda do bastão, um filho dos homens também poderia transformar forças inferiores em força criadora, se ele fosse capaz de irradiar suas forças em várias oitavas de força mais baixa, pura, positiva, portanto, integramente altruísta. Pois o bastão sempre irradia aquela força que o homem dirige para dentro de si. Se um homem primitivo e egoísta pegasse o bastão, ele conduziria as próprias irradiações negativas
provenientes de seu egoísmo, ocasionalmente até fortalecidas, e com isso causaria doenças, epidemias, terremotos ou mesmo perturbações maiores, como fizeram os magos negros no próprio lar antigo da raça divina. Você entende por que os iniciados mantêm tanto segredo sobre seus conhecimentos, resguardando-os dos não iniciados? Entendo, Pai. E agora também entendo bem como o papai fez reviver o menino quase morto. No seu estado profundo de concentração, ele passou suas radiações, tornadas ainda mais fortes para a criança. Isso fez acontecer um verdadeiro milagre. O menino foi carregado de energia vital e seu esgotamento passou imediatamente. Mas, Pai da minha alma, o que acontecerá quando os filhos dos homens, provenientes da raça mista, tomarem o poder? Vocês também vão destruir o bastão mágico, tal como meu pai disse ao me contar que todos os iniciados destruirão seus instrumentos? Que pena que a humanidade não possa gozar da bênção dessas forças. Minha filha, explicou Ptahhotep, cada ser vivo se adapta às circunstâncias da sua vida. Se contássemos o segredo do bastão aos filhos dos homens, estes logo o usariam para causar mal a si mesmos e aos semelhantes. Os filhos dos homens ainda não estão maduros para esse conhecimento e ficarão imaturos por muito tempo. O último iniciado, que ainda conhecerá seu segredo, salvará o bastão que usamos agora junto com a Arca da Aliança, tirando-os do Egito. Não haverá possibilidade de construir pirâmides. Não haverá um esconderijo suficientemente isolado para guardar a arca. Então, ele carregará a arca com uma força bem menor e terá de levá-la junto por longas viagens, com a ajuda de bastões de madeira. Quando esse último iniciado sentir que sua morte se aproxima, ele destruirá o bastão. A Arca da Aliança ainda irradiará durante certo tempo a última energia com que foi carregada. Não iniciados a levarão para vários países, até perceberem que ela perdeu sua força. Então, também os últimos restos da arca serão destruídos. Mais tarde, a humanidade tomará conhecimento de notícias sobre o bastão mágico e a Arca da Aliança, através da tradição, mas achará que tudo não passa de contos de fadas e os transmitirá com esse espírito. No entanto, ela se recordará de que certa vez houve uma Arca da Aliança, na qual morava a força viva de Deus, e também se lembrará de que houve um bastão mágico, ou, como nós o chamamos, o bastão da vida. Com ele, os iniciados, os magos ou os bruxos realizavam milagres. Pela tradição, os homens terão conhecimento de que o bastão significa o poder sobre todas as forças da natureza. Quando em épocas futuras os homens desejarem um símbolo para a grande força,
eles segurarão na mão um bastão, um cetro, como sinal de poder. Esse bastão, esse cetro, valerá apenas como símbolo, como sinal vazio do poder. A verdadeira força e poder do bastão não serão mais conhecidos. Somente depois de milênios nascerá outra vez um descendente da raça dos filhos de Deus. E esse revelará as verdades para as pessoas de sua época e construirá de novo um verdadeiro bastão mágico. Até então, haverá durante milênios um tipo estranho de pessoas que, para se divertirem ou para enganar aos outros, fingirão ser feiticeiras ou bruxas e farão de conta que podem realizar suas artes com a ajuda de uma varinha de condom. Portanto, imitarão algo que já existiu de verdade. Elas segurarão uma varinha mágica nas mãos e farão movimentos como se estivessem extraindo forças mágicas dela. Também utilizarão palavras mágicas imitando-nos. Mas os homens só conhecerão a verdadeira força da palavra quando, depois desses milênios, os descendentes da raça divina, os que vivem aqui e agora, reencarnarem e se recordarem das verdades que aprenderam nos primórdios pela tradição, como lembranças que trarão no inconsciente. Eles provarão que suas recordações são verdadeiras. Chegará um tempo em que os filhos dos homens descobrirão tudo, até mesmo o mais elevado conhecimento, e o possuirão. Para a turba ignorante, o conhecimento também, então, será um segredo incompreensível. E em mãos de não iniciados, as verdades redescobertas representarão uma maldição. Mas esse, enfim, é o caminho dos homens. Através de muitas dores e sofrimentos causados por eles mesmos, aprenderão pouco a pouco que não se deve brincar com as forças divinas. Elas devem ser usadas com muita seriedade, dignidade e veneração, pois Deus dá tudo à humanidade, até a si mesmo como uma bênção. A humanidade, entretanto, transforma tudo numa maldição devido à sua ignorância. Pai da minha alma, perguntei, você disse que as pirâmides são construídas com fortes rochedos, a fim de isolar as frequências penetrantes que são irradiadas dos instrumentos. De que forma, então, conseguem transmitir, mesmo assim, as radiações para o exterior? Nas grossas paredes das pirâmides, há caixas, canais que foram construídos para que as forças da arca e dos demais instrumentos que irradiam outras energias possam sair. Através desses canais, também regemos o clima. As forças positivas e negativas que fluem pelos canais espalhados em todas as direções causam a formação das nuvens e, portanto, a desejada chuva.
A compensação dessas tensões são os raios, com que também surgem os trovões. É por isso que os trovões partem das pirâmides. As outras pirâmides foram construídas para conter várias outras instalações. O que acontecerá com as pirâmides quando os filhos dos homens assumirem o poder também neste país e a arca e todos os demais instrumentos forem destruídos? Elas ficarão vazias? E o que acontecerá com o sumo pontífice e os outros sacerdotes e iniciados? Com exceção da maior de todas, em que agora fica a arca e onde é feita a iniciação, as pirâmides não ficarão vazias. Quando todos os instrumentos que irradiam a energia criadora divina forem retirados, os últimos faraós iniciados serão enterrados nelas. Seu corpo, impregnado da força criadora divina, irradiará, uma vez que a força armazenada não se desgasta, tal como a arca, a energia mais elevada. Eles protegerão este país com secretas fontes de energia. A irradiação de corpos divinos bem conservados ajudará este país a manter o poder durante milênios. Mas com o tempo, a maioria desses túmulos será profanada por pessoas ignorantes. E o que acontecerá com a grande pirâmide, pai? Ptah-hotep ficou pensativo durante alguns minutos, como se observasse algo à distância. Depois voltou seu olhar celestial para mim e disse: quando chegar a hora em que todos os instrumentos secretos tiverem de ser destruídos, os sacerdotes e iniciados que ainda estiverem vivendo a serviço do templo nessa ocasião, pegarão seus cajados e peregrinarão. O sumo pontífice e seu representante cerrarão a porta de rocha da grande pirâmide por dentro, de forma que nenhum filho dos homens a encontre. Depois de cumprirem seu último dever, os dois desmaterializam seus corpos, da mesma forma que também desmaterializaram os sacrifícios colocados no altar dos jardins do templo, como você já viu tantas vezes. O único raio, em seguida, uma nuvenzinha branca que logo desaparece e não restam cinzas. Assim, a maior das pirâmides ficará trancada aos olhos dos homens durante milênios. Entretanto, as iniciações não serão interrompidas. As almas maduras continuarão a ser iniciadas aqui, mesmo que não seja no âmbito físico, e sim num âmbito mais elevado e anímico. Essas pessoas serão iniciadas como num sonho, como numa visão. Ptah-hotep parou de falar e fixamos os olhos um do outro. Entendo muitas coisas que ele não quer mencionar, mas ainda tenho uma pergunta a fazer. Pai da minha alma, há um motivo para todas as pirâmides serem construídas com a mesma forma? Qual a razão disso? Por que não são, por exemplo, cúbicas como as outras construções? Ptah-hotep sorriu
não são em forma cúbica, mas as pirâmides são construídas na forma cúbica. Só que eu lhe esclarecerei isso da próxima vez. Por hoje basta. Percebi que Ptahhotep havia terminado sua aula, mas fiquei na mesma posição. Queria que ele me ensinasse a usar o bastão e me mostrasse a Arca da Aliança. Ele olhou para mim sorrindo e disse: chegará a hora em que você conhecerá a construção que abriga a arca e poderá ver o bastão, depois que for iniciada. No entanto, só pode usá-los aquele que alcança o 7º grau depois da iniciação, através do próprio esforço. Esses segredos não devem chegar a mãos perigosas. Tenha paciência. O tempo só existe no mundo dos pensamentos. Mas tudo precisa de tempo para amadurecer. Ele me abençoou e eu parti. Então, terminamos todo o capítulo 33 sobre a Arca da Aliança. Bonitas, né, as descrições que ele faz. Eu agora vou querer saber o que ele vai explicar para ela sobre a questão das pirâmides. Nunca vi pessoalmente, mas imagino que deve ser lindíssimo, né? Tão bom seria se a gente pudesse estar indo de um lado para o outro, sem precisar de muito dinheiro, né? Se os valores fossem melhor repartidos, divididos, e que todos nós, na humanidade, pudéssemos ter, que não, se não o mesmo direito, né, de ir e vir e conquistar determinadas coisas, pelo menos estarmos em um nível diferente desse que vivemos hoje, né? Do estado de miséria, de extremíssima pobreza, como vi lá na Índia, quando fui esse ano, até ao mais alto grau de riqueza. Esperemos que nós, seres buscadores, encontremos sempre o caminho da igualdade, da equidade e do altruísmo, né? Ficamos aqui. Nos veremos no próximo vídeo. Um grande e afetuoso abraço para todos vocês. Obrigada por estarmos aqui mais uma vez.